Oi, pessoal. Eu sou o Eli do website www.portuguesewitheli.com e hoje trago mais um episódio do nosso podcast. Na verdade, este é o primeiro episódio, porque o episódio anterior era apenas um teste. Hoje nós vamos aprender uma nova expressão, aliás, não uma nova expressão, mas nós vamos falar sobre comprar computadores. Como comprar computadores, como falar sobre computadores. Assim, vocês podem ter mais, como eu posso dizer, mais vocabulário para expressar o que vocês precisam expressar em português. Então, vamos ao monólogo. Meu computador começou a me dar um pouquinho de dor de cabeça recentemente. Eu já o tenho faz 3 anos. Quando eu comprei, era o melhor modelo que dava para comprar com o dinheiro que eu tinha. Mas, depois de um tempo, percebi que não era exatamente do que precisava. Agora eu preciso substituí-lo por um modelo melhor e não faço ideia do que fazer. Um dos meus amigos, o Luiz, entende muito de computador. Então, foi natural que eu o procurasse para pedir alguns conselhos. Primeiro, eu vou lá, né? Eu começo a conversar com ele e ele me disse que eu deveria levar em consideração a portabilidade do computador. Ele sabia que eu trabalhava na internet, então essa é uma característica que eu deveria ter em conta. Ele começou a oferecer alguns modelos e eu fui logo dizendo que não queria nada chique, com todos esses frufrus que eu vejo em computadores para gamers. Quando ele começou a falar em jargão, coisa do tipo processador de 1.7 GHz com capacidade para 3.4 GHz, HD SSD e essas coisas, eu disse que não entendia bulhufas do que ele queria dizer. Então, ele me perguntou para que eu queria um computador novo. O meu computador não estava dando para o gasto? Até estava, mas estava ficando um pouquinho lento. Daí ele foi dizendo que eu precisava mesmo era de um computador com boa memória RAM e de uma boa placa de vídeo, né? Depois de dar uma olhada nos modelos disponíveis, acabei levando um que tinha 8 GB de memória RAM, um HD de 1 TB e uma placa de vídeo que cumpria com o que devia cumprir. No fim das contas, fiquei muito satisfeito com o que eu tinha e agora estou usando o novo computador. Bom, vocês acabaram de escutar um curto monólogo sobre uma pessoa que na verdade sou eu, que precisava comprar um computador, né? E essa pessoa começa dizendo que o computador começou a dar um pouquinho de dor de cabeça. E quando uma coisa dá dor de cabeça, ela dá dor de cabeça para alguém, por exemplo, esse computador me dá muita dor de cabeça. Ou trabalhar no domingo me dá muita dor de cabeça. Significa que essa coisa é um incômodo, é uma coisa chata, é uma coisa que deixa você com uma sensação negativa a respeito daquilo, você não quer fazer. Por exemplo, muitas pessoas na faculdade acham que fazer os trabalhos da faculdade às vezes dá muita dor de cabeça, porque é complicado, porque é difícil conseguir o que precisa conseguir para fazer, né? Então, essa pessoa tem um computador, o computador começou a dar um pouco de dor de cabeça, daí ela decidiu que precisa substituí-lo por um novo modelo, um modelo melhor. Substituir alguma coisa por outra coisa significa
você colocar uma coisa no lugar da outra. Por exemplo, eu tenho um computador, e ele é um computador muito velho, então eu vou substituir esse computador velho por um computador novo. hum? Em alguns idiomas, a ordem dessa palavra, dessa frase é diferente. Então, prestem muita atenção. E uma coisa, se vocês, por exemplo, na casa de vocês tem uma lâmpada, hum, e essa lâmpada parou de funcionar, ela queimou. Vocês precisam substituir a lâmpada, pegar uma lâmpada nova e colocar no lugar da lâmpada antiga. Daí, essa pessoa, o Luiz aqui, aliás, o Luiz não, perdão, a pessoa que quer comprar o computador, não sabe o que fazer, né? Então ela procura um amigo, o Luiz, para pedir alguns conselhos. Pedir conselho significa você pede a opinião de outra pessoa sobre algum problema ou algum assunto que você quer resolver. Por exemplo, eu quero mexer com um computador. Não, mas eu não sei mexer em computador. Então peço alguns conselhos para os meus amigos de como eu devo mexer no meu computador. Uma outra situação em que você pede conselho é quando você não sabe que decisão tomar. Por exemplo, ah, será que eu devo estudar para ser médico ou será que eu devo estudar para ser artista? São duas decisões difíceis. Então você pede conselhos a um amigo, você pede conselhos à sua família. Então, pedir conselho a alguém é pedir a opinião de alguém para que você possa tomar uma melhor decisão. O primeiro conselho, que o amigo dessa pessoa dá é que ela deve considerar a portabilidade, ou seja, a capacidade de se levar o computador de um lugar para outro. Tipo, será que você vai poder levar o seu computador da sua casa para o trabalho? Se sim, então esse computador é portátil. hum? Daí ele começou a oferecer alguns modelos, falar sobre outros modelos, e essa pessoa disse: eu não quero nada chique com todos esses frufrus. Frufru em português é uma palavra divertida. Um frufru é uma coisa desnecessária que chama a atenção, mas realmente não é útil. Por exemplo, algumas pessoas, quando trabalham em um projeto, elas querem fazer o básico, mas algumas pessoas acrescentam, adicionam alguns frufrus. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação. A apresentação basicamente é você falando e as pessoas ouvindo. Mas então você coloca música, tem pessoas que dançam na sua apresentação, tem toda uma coisa colorida, tudo muito chamativo. Não é muito útil, mas é muito chamativo. Então são muitos frufrus. Essa pessoa gosta então de uma coisa simples, prática. Nada de frufru. Então, quando ele fica sabendo disso, o Luiz, que é o amigo dessa pessoa, começa a falar em jargão, ou seja, palavras especializadas, termos especializados de alguma área. Ele diz, um processador de 1.7 GHz, HD SSD e tal. Só que essa pessoa aqui não entendia bolhufas, não entendia nada mesmo. Basicamente zero do que ele queria dizer. Aí o amigo dele perguntou se o computador que ele já tinha não funcionava, ou seja, será que o seu computador, não estava dando para o gasto? E dar para o gasto significa ser útil ou ser utilizável para a atividade que você precisa usar. Por exemplo, o meu computador dá para o gasto, ele é bom, tal. Não é perfeito, mas ele dá para o gasto. A minha casa também não é tão bonitinha, não.
Ela não é tão grande, tão legal, mas ela dá para o gasto. Ou seja, eu posso morar e posso ficar tranquilo. Quando recebeu essa pergunta, essa pessoa aqui disse: até estava, significando, estava sim, mas eu tenho uma objeção, tem um probleminha, que era o computador estava ficando um pouquinho lento. No final das contas, ele comprou um computador que cumpria com o que devia cumprir. Cumprir com alguma coisa significa fazer essa coisa corretamente. Provavelmente é um dever, uma obrigação, e você segue todas as regras. Você pode, por exemplo, cumprir com as leis de um país, cumprir com o que o seu chefe manda, né? E se o seu computador cumpre com o que tem de cumprir, significa que ele faz tudo o que é necessário e não tem problema. No fim das contas, então, essa pessoa ficou muito satisfeita, ou seja, no fim das contas, no final. Bom, esse foi o diálogo de hoje. Escutem mais uma vez, mas dessa vez um pouco mais rápido, para que possam praticar a sua compreensão auditiva em português. Meu computador começou a me dar um pouquinho de dor de cabeça recentemente. Eu já o tenho faz 3 anos. Quando eu comprei, era o melhor modelo que dava para comprar com o dinheiro que eu tinha. Mas, depois de um tempo, percebi que não era exatamente do que precisava. Agora eu preciso substituí-lo por um modelo melhor e não faço ideia do que fazer. Um dos meus amigos, o Luiz, entende muito de computador, então foi natural que eu procurasse para pedir alguns conselhos. Primeiro eu vou lá, né, e eu começo a conversar com ele, e ele me disse que eu deveria levar em consideração a portabilidade do computador. Ele sabia que eu trabalhava na internet, então essa é uma característica que eu deveria ter em conta. Ele começou a oferecer alguns modelos e eu fui logo dizendo que não queria nada chique, com todos esses frufrus que eu vejo em computadores para gamers. Aí, quando ele começou a falar em jargão, coisa do tipo, processador de 1.7 GHz, com capacidade para 3.4 GHz, HD SSD, essas coisas, eu disse que não entendia bulhufas do que ele queria dizer. Então, ele me perguntou para que eu queria um computador novo. O meu computador não estava dando para o gasto? Até estava, mas estava ficando um pouquinho lento. Daí ele foi dizendo que eu precisava mesmo era de um computador com boa memória RAM e de uma boa placa de vídeo, né? Depois de dar uma olhada nos modelos disponíveis, acabei levando um que tinha 8 GB de memória RAM e um HD de 1 TB. E uma placa de vídeo que cumpria com o que devia cumprir. No fim das contas, fiquei muito satisfeito com o que eu tinha e estou usando o novo computador. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Voltem em breve para mais um episódio aqui no www.portuguesewithali.com. Esse foi o nosso primeiro grande episódio. E se quiserem ver alguma coisa aqui no podcast, algum assunto, podem enviar uma mensagem para o e-mail que vai estar aqui e também podem enviar uma mensagem de voz. Até a próxima. Tchau!